Prezados irmãos em Cristo, a paz seja convosco. Mais uma vez quero te convidar para meditarmos na Palavra de Deus nos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição número 10 e vamos falar sobre nossa segurança vem de Deus. Texto áureo para esta lição está em Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Está em Lucas, capítulo 12, e o versículo 15. A nossa verdade prática da lição traz como proposta o seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Em Deus, que é a nossa fonte maior de toda a esperança, de toda a nossa fé. Portanto, meus amados, aqui está um dos assuntos basilares do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus realmente alerta a respeito da avareza, da preocupação excessiva com as riquezas, da ansiedade em relação ao amanhã, às coisas que poderão acontecer. E ele disse então, concluindo este capítulo 6, que precisamos nos concentrar no dia de hoje e deixar o dia de amanhã que cuidará de si próprio. Literalmente ele diz, basta a cada dia o seu mal. E seguindo então, estudando sobre os valores do reino de Deus, esta relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. O texto de Mateus capítulo 6, então, que faz parte do Sermão do Monte, traz a partir do verso 19 esta orientação interessante, segura, inclusive com ilustrações do Mestre Divino a respeito de fatos da natureza, como, por exemplo, o cuidado de Deus com os pássaros e também com os lírios do campo. Verso 19 diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso é uma realidade, por mais dura que ela seja, realmente se constata isso. Aquilo que amamos e consideramos como tesouro, as coisas mais preciosas da nossa vida, é onde realmente reside o nosso coração, é onde ele passa mais tempo, é onde nós tomamos as devidas precauções, onde efetivamente estamos sempre conectados e ligados com aquilo que julgamos realmente ter valor. Aí está o nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro consiste só de coisas da terra, é isso que Jesus está ensinando, o coração estará nas coisas da terra e não do céu. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, nosso coração estará voltado para Deus e as coisas celestiais. O versículo 22, Jesus diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Interessantíssimo este versículo, porque a questão aqui não é tão somente física, mas moral e espiritual também. Paulo vai dizer em outro texto, em outro momento, nas suas epístolas, que para a pessoa que não é pura de coração, nada é puro. E da mesma forma, se os olhos não forem bons, conseguirá enxergar somente coisas ruins, ou maléficas, ou malignas, e prejudiciais à sua própria vida e também às dos outros. Então, se o corpo, melhor dizendo, se a candeia do corpo, que são os olhos, candeia ou luminária, ou a luz do corpo, se ela for boa, conseguiremos então enxergar coisas boas, aquilatar, valorizar o que realmente tem valor. Mas se os olhos forem maus, só se conseguirá ver coisas más, na verdade. A interpretação, porque o que vê, na verdade, é o cérebro, né? Que através do órgão chamado olho ou olhos, nós enxergamos, captamos as imagens, o cérebro interpreta e dá a resposta sobre o quadro, a imagem completa. Se os olhos forem bons, enxergará coisas boas, mesmo naquelas que aparentemente o mundo não valoriza. Por isso,
é que as coisas espirituais são dadas e entendidas e discernidas somente por quem é espiritual. A pessoa carnal, que ainda não aceitou a Cristo, ou mesmo que vive uma vida dedicada o tempo todo só a materialismo, perde a noção da visão correta das coisas. Portanto, repetindo, se os olhos teus forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo terá luminosidade, terá luz. Verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas ou será tenebroso. E o termo tenebroso tem a ver com trevas realmente, escuridão. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas, disse Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, continua o Mestre Divino, porque ou há de amar um e odiar outro, ou desprezará o outro e se dedicará ao um. Exatamente isso. Verso 24, então, fala da impossibilidade de servir ou adorar dois deuses ou duas divindades ao mesmo tempo. Jamais isto poderá acontecer, porque no coração do ser humano só existe lugar para um Deus, para só um trono. No trono do coração, como diz a letra de um velho hino, só tem espaço, só tem lugar para um, e esse um deve ser Deus, eterno, único e soberano. Ele sim deve ser adorado por todos nós. No verso 25 diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, e nem quanto ao comer, quanto ao beber e o vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Pergunta o Senhor Jesus. Olhai para as aves do céu, aqui vem a ilustração do Senhor para provar e comprovar os cuidados paternais de Deus em relação aos seus filhos, comparando com as aves e também as flores, os lírios do campo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí no verso 27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar algo à sua vida? Aqui fala-se de um côvado à sua estatura. Esta tradução, então, entende que o côvado aqui, que nos tempos bíblicos media mais ou menos 45 centímetros, jamais, com todos os cuidados da vida, sejam físico, dietéticos ou médicos ou o que mais, jamais se poderá conseguir crescer ao natural 45 centímetros a mais da nossa estatura. Então, Jesus disse, ou seja, é impossível para o homem fazer isso. Só Deus realmente detém todo este poder de vida e do desenvolvimento do próprio ser humano em sentido geral. Isto tudo para ilustrar o fato de que Deus cuida dos seus, que a nossa segurança realmente, como diz o título da nossa lição, está em Deus e não nas riquezas ou nas coisas materiais. Voltando ao versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma designação popularmente conhecida, e tradicionalmente conhecida no mundo cristão, evangélico, religioso, como o Deus ou a divindade das riquezas. Embora alguns autores entendam que Mamon em Israel não representava divindades, mas na Síria, por exemplo, em outros lugares antigos, ele era assim, Mamon era o nome da divindade das riquezas, o patrono das riquezas da população. As pessoas então adoravam Mamon, esperando receber em troca ou em benefício ou em bênçãos riquezas materiais. Portanto, Jesus disse, você não pode servir a duas divindades, ao Deus eterno, o Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, e as riquezas ou a Mamon. Não dá para dividir, é uma fidelidade que não dá para realmente dividi-la. A lição, meus amados, está estruturada como sempre em 3 tópicos principais. O primeiro, fala da riqueza do céu e da riqueza da terra. Quando contou uma parábola sobre o rico insensato, cuja lavoura produziu muito, e ele ficou orgulhoso com tudo isto, e então construiu novos celeiros e disse consigo mesmo,
alma tem bens para muitos anos, folga, descansa. E o Senhor Jesus, lá em Lucas 12, vai dizer para ele, vai dizer na parábola, melhor dizendo, instruindo o povo, né? Hoje pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Aplicando o ensino desta parábola ao povo, Jesus disse, assim é aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para com Deus. As riquezas do céu são diferentes, são opostas às riquezas da terra. Não que as riquezas da terra sejam pecaminosas em si, elas são neutras, tanto o dinheiro quanto as riquezas de forma geral são elementos neutros. O grande problema relacionado a isso é Paulo que explica lá em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 8, 9, 10, ele informa que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, ou melhor, de vários males, ou ainda de toda espécie de males. Uma conciliação que é impossível realmente, ou as coisas do céu ou as coisas da terra. Repetindo, vivemos aqui na terra, vivemos neste mundo material e precisamos da riqueza, do dinheiro, mas ele deve ser administrado com sabedoria para que não venha trazer nenhum prejuízo para a nossa alma, para o emocional da nossa vida. Verdadeiramente precisamos da sabedoria do céu para fazer uma boa mordomia. Já que nós nascemos de novo, temos a nova vida em Cristo, e então o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 3, 1 e 2, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são do céu. Costumo dizer que esta busca pelas coisas celestiais deve ser feita com prioridade, não com exclusividade, é claro. Você não vai viver somente buscando coisas celestiais a vida inteira, 100% do tempo, porque você e eu precisamos, sim, de coisas materiais para a nossa sobrevivência aqui, para a nossa família, enfim, o bem-estar de todos nós. Mas entendo que, sim, Jesus fala de prioridade. Tanto é verdade que no versículo 33 deste mesmo capítulo 6 de Mateus, ele diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas aquelas coisas mencionadas por ele, na verdade não é todas as coisas no sentido genérico, geralzão, não, mas as coisas que ele mencionou no versículo 25, por exemplo, comer, beber e vestir. Estas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, o versículo diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui é buscar as coisas com prioridade, buscar as coisas celestiais, tesouro no céu, com prioridade, não com exclusividade, evidentemente, meus amados, porque não dá para vivermos aqui sem usarmos das coisas materiais. Paulo também ensina isto aos coríntios, por exemplo, né? Ele diz que se não quiséssemos ter contato com alguma coisa material aqui na terra, teríamos que sair do mundo, porque estamos aqui e dependemos daqui. Portanto, é preciso fazer uma boa administração. Mas, quando colocada no contraponto, as coisas da terra não se comparam com as coisas do céu, evidentemente, onde Paulo também escreveu em 2 Coríntios 4, 18, 19, a respeito dessa forma de querer comparar as coisas e não tem realmente termo de comparação entre as coisas da terra e as coisas do céu. As do céu são eternas, diz ele, as da terra são temporais, são passageiras e são efêmeras. Portanto, não podemos colocar o nosso coração somente e exclusivamente nas coisas materiais. Está entendendo? Amém? Então tá bom. Tesouros na terra e tesouros no céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles entendiam de uma forma, Jesus explicou de outra. Eles davam muita ênfase aos bens materiais, mas Jesus disse para tentá-lo desprender das coisas materiais um pouco, dizendo que é muito mais necessário e útil que se pense nas coisas do céu. Repito, com prioridade. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes. E, aliás, é muito comum hoje entendermos que se uma pessoa está ficando rica ou está prosperando materialmente é porque Deus está na causa. Nem sempre. É bem verdade que há, sim, vários personagens bíblicos que eram ricos, mas riqueza não é simplesmente sinônimo de
de bênção de Deus, de aprovação de Deus ou de espiritualidade. Bem ao contrário, Paulo vai dizer que aqueles que querem ser ricos atrairão para si muitas tentações e é preciso administrar e tentar evitar essas coisas também. O que o cristão precisa saber, na verdade, o Jesus disse aqui. Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, mesmo porque, repetindo, Abraão era um homem rico, conforme Gênesis 3, verso 2, diz que ele era rico em ouro, em prata, em bens, outros mais. Isaac era rico, tanto que foi invejado lá em Gerar pelos filisteus, que invejavam a sua riqueza e etc. Jacó era rico também, o Salomão foi um homem rico, e voltando mais atrás, nós temos o famoso Jó, que igualmente era o maior do Oriente. Quando diz que ele era maior, é porque realmente ele era rico. E os bens deles, relatado naquele capítulo 1 do livro de Jó, retratam exatamente essa realidade de suas riquezas. Mas todos eles foram homens humildes, souberam administrar a sua fé e não deixaram as riquezas suplantar. Como diz o Salmo 62, se as riquezas aumentarem, não ponha nelas o seu coração, não coloque o seu coração nas coisas materiais, simplesmente pense com prioridade nas coisas do céu, amém? Então não há compatibilidade estrita entre as coisas do céu e as coisas da terra, não há termo de comparação, é preciso que o nosso coração esteja corretamente equilibrado em relação a estas realidades materiais. Precisamos delas? Precisamos sim, mas façamos isto com inteligência, uma boa administração também. Porque senão vamos cair no que Paulo chama lá em Colossenses de idolatria, ou de ganância, que é idolatria pelas coisas materiais, que é o tópico 2 da nossa lição, a idolatria do dinheiro ou ao dinheiro. Coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados, como disse Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se o meu tesouro mais valioso são as coisas espirituais, ali estará o meu coração. Se as coisas mais preciosas, mais valiosas para mim são as coisas materiais, meu coração estará nas coisas materiais. É disso que se trata e não tem como discutir esse assunto. Foi Mestre Divino que disse esta realidade. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus Cristo, nosso maior tesouro, efetivamente. Tesouros da sabedoria, da glória, do poder, da divindade e tudo mais. E toda a esperança que temos de uma vida futura com Ele no céu. Aleluia. Teremos de prestar contas um dia por tudo aquilo que Deus, inclusive, nos concedeu aqui, como bons mordomos que devemos ser administrando os bens que nos foram confiados. É tudo de Deus, conforme diz o Salmo 24, por exemplo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e também todos aqueles que nela habitam. Não dá para idolatrar, como foi dito já nesse nosso pequeno comentário. Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, ou adoraremos a Deus, ou então as riquezas. Onde está o nosso coração é o grande tópico, é o grande X da questão neste contexto de trabalhar e administrar com equilíbrio as coisas materiais. E para encerrarmos a lição, falaremos um pouco sobre vivendo na quietude de Deus. Há muitos males que nos vêm à vida que podem simplesmente levar a pessoa a adoentar, certo? Especialmente as preocupações, a ansiedade, que é o excesso de futuro, é estar sempre preocupado com o dia de amanhã. Por esse motivo é que Jesus diz: não vos preocupeis, não vivam ansiosos para com o dia de amanhã exageradamente. É claro que também, novamente, você precisa ter alguns planos, projetos, alguma previsão para o amanhã, mas que o seu coração não esteja exageradamente nessas coisas. É disto que o Mestre está falando. Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, administra de forma inteligente as coisas. Vivendo então a quietude de Deus. O que é essa quietude? É a tranquilidade, é a paz interior
que nos vem quando há um equilíbrio emocional e físico ao nosso organismo todo. Então temos paz. Paz, tanto paz com Deus, quanto também paz conosco mesmo e até com o próximo também. Que Deus, em Cristo Jesus, nos conceda esta sabedoria para administrarmos esta saúde emocional, tá? Porque os males que advêm das preocupações com o amanhã, da inquietude, realmente são muito sérios e difíceis de transtornar, ou melhor, de resolver, de suplantar. Devemos estar sempre alertas para não sermos adoradores de mamon ou das riquezas, que pode nos levar à queda de nível, à queda de espiritualidade, à queda emocional também. Deus nos ajude. As preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e certamente comprometerá a vida emocional. Preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. E aqui nós precisamos nos lembrar de 1 Pedro 5 e 7. Diz o apóstolo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabemos que os profissionais da psicologia têm trabalhado muito este tema e ajudado muitas pessoas, mas o ideal é que o crente realmente lance através da oração as suas preocupações, quaisquer que sejam elas, no sentido familiar, social, cultural, político, econômico ou pessoal, aos cuidados ou aos pés do Senhor. Como faz isto? Em oração. Em oração. Filipenses 4:6 vai na mesma linha. Não estejais ansiosos por coisa alguma, diz ele. Então, qualquer que seja a área de nossa vida, nós temos a orientação da palavra de Deus para colocarmos aos pés do Senhor. Eu sei que falar é fácil e colocar em prática é muito mais difícil, mas é preciso alcançarmos um nível espiritual tal que confiemos mais no Senhor nosso Deus e lancemos sim sobre Ele com toda a confiança as nossas preocupações. Aleluia. E vivamos uma vida mais tranquila, mais calma, porque também o próprio Senhor Jesus disse em João 14:1, que todos nós conhecemos tão bem: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas e assim vai. Lá no verso 27 deste mesmo capítulo, 14, ele vai dizer, repetir a mesma frase, né? Não se turbe o vosso coração, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e aí finaliza dizendo, não se turbe o vosso coração. Essa frase, não se turbe, significa não viva aflito, não fique afligido pelos problemas, pelas lutas, e por essas coisas que você não tem conseguido resolver. Coloque diante de Deus, creia em Deus. É o que Jesus está dizendo. Aleluia. Tá? Então, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não podemos viver como aquele momento da vida de Marta, lembra da Marta lá de Lucas capítulo 10, aflita, preocupada, estressada, na verdade, com os afazeres do dia a dia, enquanto Jesus está na sala, está na sua casa, está dentro do seu ambiente e ela não soube aproveitar aquele momento. Às vezes também acontece isso conosco, as preocupações excessivas da vida, do dia a dia, os afazeres, o estresse, fazem com que esqueçamos que Jesus está no barco, está na casa, está no coração, está em nossa vida. É bom que atentemos para isto. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo quieta, sossegada, tranquila, sendo alimentada pela palavra de Deus, Marta está atarefada, estressada, preocupada, fazendo uma coisa útil, na verdade, mas aquele não era o momento para executar aquelas atividades. O mestre está em casa, o mestre está ensinando na sua casa, então ela devia estar atenta ao que o mestre dizia. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam-nos então a comunhão, como aconteceu com Marta. Jesus elogiou Maria e até censurou, ainda que amorosamente, a Marta, porque estava estressada com muitas coisas
e uma só parte era necessária, disse Jesus, e Maria a escolheu corretamente. Que sigamos esta orientação neste tempo de tanta correria, de tanto estresse e de falta de segurança emocional. É a palavra de Deus, é o ensino da Bíblia Sagrada, é na oração que vamos encontrar esta segurança. Aí lançamos sobre ele os nossos cuidados e viveremos sem inquietações. O materialismo afasta o homem de Deus cada vez mais. Não se preocupa nem um pouco com Deus. Puxa sempre para baixo. Mas o crente precisa ter uma visão mais forte, maior, mais ampla das coisas. Saber que a vida de qualquer, como disse Jesus em Lucas 12,15, não consiste na abundância de bens que possui, mas sim na espiritualidade, aquele que procura ser rico para com Deus e viver para Ele e com Ele mesmo aqui na terra. Glória a Deus. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que Ele tem cuidado de nós. Aliás, a ilustração bela que Ele mesmo disse, os passarinhos não plantam, não colhem, não guardam celeiros, mas você nunca viu um deles morrer de fome. O Criador providencia, disse Jesus, a comida para todos eles. Os lírios do campo vicejam, florescem, tornam-se lindos, mais bonitos e mais bem vestidos do que o próprio Salomão, disse o Senhor Jesus. No entanto, em poucas horas, aquela flor linda fenece, desaparece, seca e é lançada junto com outras ervas para queimar nos fornos lá da Palestina, disse Jesus. E era uma realidade que eles vivenciavam plenamente o dia todo, todos os dias lá na sua região. Então eles entenderam perfeitamente. Assim como Deus cuida dos pássaros e tem cuidado dos mínimos detalhes até das flores, Deus certamente, disse Jesus, cuidará de vocês, que vale muito mais do que passarinhos, como diz Lemar em Mateus 10:31 também. Aleluia. Que assim seja, amados. Vivamos esta tranquilidade em Deus, no nosso Deus, buscando o Senhor com prioridade, não com exclusividade também. Precisamos das coisas materiais, mas saibamos fazer uma boa administração delas e não vivamos excessivamente preocupados com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Deus em Cristo te abençoe grandemente e até uma próxima. Amém.